Porque o final do filme, a ascensão dos Titãs, incomodou tanto os fãs de Contos de Arcádia. O que aconteceu? O que levou os roteiristas a escreverem determinado final? Será mesmo que o final é tão ruim assim? Ou será que, como fãs, a nossa expectativa estava tão alta que esperávamos totalmente outra coisa? Bom, bora ver esse vídeo comigo juntos até o final pra gente discutir, falar sobre, tentar ver uma outra visão ou não, concordarmos de fato que o final foi uma grande porcaria. Para que a gente consiga pensar bem no desfecho que nós tivemos com o filme A Ascensão dos Titãs em Contos de Arcádia, eu separei o final do filme em 3 partes, como se fossem 3 finais diferentes. É importante a gente pensar dessa forma separada para entender mais ou menos o que poderia ter sido feito de uma forma melhor, que encaixasse melhor num final, tanto para os fãs quanto para novos espectadores e também para os roteiristas e produtores da série. O primeiro final que eu separei seria um dos finais mais aceitáveis, já que a gente chegou ao final de Contos de Arcádia, de todo o universo, ao final dessa grande trilogia, que era terminar exatamente na morte do Bob. Ninguém gostaria de ver o Bob morrendo, sendo que ele é um dos personagens que mais aparecem no desenho. Não é o personagem principal, não é o protagonista, mas ele é o melhor amigo do Jim. Ninguém quer ver o Bob morrendo, e nem os outros personagens que acabaram morrendo durante o filme. Mas a gente precisa lembrar que esse é o final, esse é o desfecho de Jim como herói. A gente não sabe se vai ter continuação, se outras séries derivadas vão acontecer, ou até mesmo vamos ver Jim e os seus amigos continuarem a salvar o planeta. O que poderia ser acrescentado ao final do filme, após a morte do Bob, seria como os personagens estão levando as suas vidas. Se a mãe do Jim superou a morte do Strickler, se o próprio Jim superou a morte do amigo e vai deixar de ser o caçador de trolls, passar o manto para outra pessoa. Até mesmo a Clara poderia sim virar uma nova ameaça, já que supostamente ela estava no livro da Morgana como um ser extremamente poderoso e que dominaria incrivelmente bem a magia das sombras. Isso daí poderia facilmente abrir várias continuações derivados de séries, filmes para Contos de Arcádia e manter a gente que é muito fã da série um pouco animado depois de um final tão triste. Já um segundo final também muito aceitável, seguindo o que foi acontecendo no final original de A Ascensão dos Titãs, que é quando o Jim acaba quebrando a cronosfera para poder reescrever tudo o que aconteceu até aquele momento. O Jim voltaria então ao primeiro dia da série, que é quando ele encontra o amuleto da luz do dia. É claro, mais uma vez o Jim se auto-sacrificando pelo bem de todos. Vejam bem, nesse momento, quando o Jim tomou essa decisão no filme, de forma alguma ele foi egoísta. Ele pensou novamente num bem maior. E entraram todos os personagens naquele momento em um consenso. Eles discutem sobre o que eles poderiam perder, levando em consideração até aquele momento que eles tinham ganho. O que eles tinham ganho? Eles ganharam a batalha, ganharam a sobrevivência da humanidade, mas perderam muitos amigos, e não foi só amigos que eles perderam. Nesse momento, o roteiro coloca muito o Jim, o herói da série, contra a parede. Por quê? Ele tinha uma decisão muito altruísta para tomar. Ele não precisava só salvar os amigos dele. Ele precisava salvar inúmeras pessoas que morreram nesses ataques. Não foram um ataque só, foram vários desde o início da série. Então, muitos humanos e seres mágicos devem ter perdido a sua vida sim. E nesse ponto onde ele pode reescrever a história, ele parou e pensou: eu posso salvar
muitas vidas, não só as vidas dos meus amigos, não só trazer de volta a felicidade de algumas pessoas que foram se perdendo, como por exemplo da própria mãe dele. E é claro, o Jim também tinha muita coisa a perder, como o amor da Clara por ele. Ele tinha sim esse momento, ele não sabia o que aconteceria caso ele voltasse e a história fosse se reescrevendo. Vocês querem prova maior de que como não foi fácil resetar toda a história para o nosso herói? Quando o Jim vai passando pela escola, revivendo momentos dos quais ele já estava num futuro muito distante, a Clara já gostava dele, o Steve já tinha se tornado um cara muito melhor. Nesse momento a gente percebe que foi difícil, tá sendo difícil essas perdas para ele. A gente vê pela expressão no rosto do nosso protagonista, mas isso não paga a felicidade dele ter o amigo dele de volta, as coisas boas que ele fez trazendo todas as vidas perdidas de volta. E ele correria atrás do futuro dele, tentando mudar isso. Como? Dando uma chance para o amor dele com a Clara, fazendo com que a mãe dele se encontrasse com o Strickler e até mesmo reencontrando seus amigos Trolls, escrevendo a história totalmente de novo. E sim, esse final causa vários problemas, talvez um loop temporal de que as coisas nunca vão mudar, mas existe um trunfo na manga do Jim. Ele sabe tudo o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Então ele pode acabar com toda essa guerra, com toda essa perda de vidas facilmente. Seguindo os eventos, os acontecimentos do final de A Ascensão dos Titãs, onde o nosso caçador de Trolls voltou ao passado, resetando toda a linha do tempo, seria um final aceitável? Seria o final ideal? Na minha opinião, não, mas seria menos pior do que vai vir a seguir. É claro que o Jim jogaria grande parte, não, toda a história até agora da série Caçadores de Trolls, Magos e Three Below praticamente no lixo, jogaria fora. Mas ele também teria a oportunidade de ser feliz. Eu acredito, posso estar errado, do que pegou mesmo, do que deixou os fãs revoltados com o que aconteceu no final do filme, foi o Bob ter se transformado no novo caçador de Trolls, que estragou grande parte das regras dessa franquia, dessa série, tanto para Caçadores de Trolls, Magos, Three Below, isso não importa. Tendo o Bob como novo caçador de Trolls, na minha opinião, foi uma baita babaquice. Um puta erro de roteiro. Ah, mas o Bob é merecedor, ele é um cara de bom coração, ele é bom e tudo mais. Mas vocês querem ver como isso é facilmente quebrado? Em como o Bob não seria o caçador de Trolls em hipótese alguma? Porque é o amuleto, poxa, que escolhe o novo caçador de Trolls. E o Jim ainda está vivo, da mesma forma que o amuleto no final do filme, um novo amuleto forjado, com uma nova pedra mágica, voou em direção ao Jim, porque o amuleto escolheu o herói. Não teria como simplesmente, Bob tá passando ali no córrego, achei o amuleto, e o Merlin falou comigo, então eu já sou o novo caçador de Trolls. Não faz o menor sentido. E também outras coisinhas do qual tiraria o Bob de cena para ser o novo caçador de Trolls, para ser esse novo herói da franquia. Uma futura franquia onde a gente poderia ter o Bob como o grande herói da série. Bom, galera, esse vídeo já tá chegando no final. E o que vocês acharam sobre esses 3 finais que eu acabei separando? Na minha opinião, se tivesse acabado ali mesmo, onde o Bob morreu e os outros personagens morreram, seria um final mais aceitável. Vou lembrar vocês aqui de novo que eu não quero que o Bob morra, mas já que aconteceu isso, seria preferível que ele ficasse morto e os personagens continuassem suas vidas.
A segunda parte do final, que eu fui quebrando o final do filme original, seria o Jim resetar então a linha do tempo para ter uma nova oportunidade, poupando assim todas as pessoas e personagens que foram morrendo. Lembrando que o Jim não é egoísta, foi um consenso de todos ali e caiu sobre o Jim essa responsabilidade, do qual ele também foi bastante prejudicado. Já não entra na minha cabeça, em hipótese alguma, esse final, onde o Bob levanta o amuleto da luz do dia. Não tem como, ele não seria escolhido em primeiro lugar, sendo que o Jim estava vivo quando toda a linha do tempo foi resetada. Mas e vocês? O que vocês acharam? Vai ter mais vídeos de caçadores de trolls falando sobre o futuro, sobre o Bob ser o novo caçador de trolls com o amuleto da luz do dia. Pode deixar que tem muita coisa para falar dessa série. Não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários que vocês estão achando sobre o final da série, sobre o final dessa trilogia. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye!